Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. A nossa missão é desafiadora e ao mesmo tempo ela própria nos ajuda a sermos felizes na escolha que nós fizemos de viver o Evangelho de Jesus Cristo do modo como Francisco de Assis nos propõe. Então, eu como franciscano, devo no meu trabalho, devo nas minhas atribuições, exercer um espírito de liderança, se assim for a minha função, acolhendo esse desejo do Pai Francisco de que sejamos menores diante daqueles que estão ao nosso redor. Fraternos e fraternas, percebo mais uma vez com isso que Francisco sempre teve razão quando disse: comecemos, irmãos, a servir ao Senhor nosso Deus, porque até agora pouco resultado tivemos. Vamos com muito ardor renovar o compromisso que assumimos na nossa profissão, diante de Deus, diante da Igreja e da comunidade. Nós, como franciscanos e franciscanas seculares, combatemos toda forma de negacionismo científico e a disseminação de informações incorretas e não fundamentadas. Nós, franciscanos e franciscanas, temos que ser gratos por esses 800 anos e nesses 800 anos poder cuidar da casa comum. Assim, nós acreditamos que estaremos passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Paz e bem. É fermento, é sal e luz, paz e bem a cantar. Ordem franciscana secular. Ordem franciscana secular. Olá, paz e bem! Estamos aqui no segundo episódio desta série de podcasts da Web Rádio Santo Antônio, em comemoração aos 800 anos da UFS. Eu sou a Carol e junto com o Márcio vamos trazer para você mais sobre nossa história e a nossa vida. O itinerário que temos feito até aqui, o caminho que temos trilhado, já deu início em nosso primeiro episódio que apresentou um pouco do que podemos considerar como um marco histórico de nossa forma de vida, com a Memoriale Proposite e a Carta aos Fiéis. E hoje queremos continuar dando passos. E esses passos não são dados isoladamente, de forma solitária, mas em comunhão com tantos irmãos e irmãs que celebram conosco esta data e mantém vivo aquilo que é nossa forma de vida, trazendo o Evangelho à vida. Uma das propostas dessa nossa série de podcast é trazer à tona reflexões acerca desses 800 anos de história da Ordem Franciscana Secular. Neste episódio, queremos apresentar o testemunho e a vida de tantos irmãos que fazem com que aconteça em nosso meio a nossa forma de vida. O primeiro ponto que está presente na Memoriale Proposite e em outras regras nossas é o tema da família. Todos encorajem a sua própria família ao serviço de Deus. Memoriale Proposite, item 18. Na regra que professamos hoje, o seu artigo 17 nos recorda: em sua família, vivam o espírito franciscano da paz, da fidelidade e do respeito à vida, esforçando-se para fazer dela o sinal de um mundo já renovado em Cristo. Paz e bem, meu nome é Bernadette e sou franciscana secular. O Marcos e eu começamos na Ordem Franciscana Secular aos 22 anos. Fizemos o postulantado, noviciado, como era a nomenclatura da época. Nos casamos aos 24 anos e aos 30 tivemos uma filha, que hoje é casada. Então, a vida da nossa família, ela está muito ligada
a vida da família franciscana. Os nossos irmãos nos viram crescer e amadurecer e até hoje nos acompanham, assim como nós também pudemos acompanhar a vida de muitos irmãos. E essa troca, o diálogo, a presença desses nossos irmãos nas nossas vidas contribui para o nosso amadurecimento. Então, em todo tempo, nós sempre pudemos saber que nós tínhamos pessoas que nós podíamos contar para um aconselhamento, para uma correção, para uma direção. E essa vida em família é muito gratificante, porque nos ajuda a fortalecer o vínculo entre nós, entre Deus, e a criar a nossa filha nos caminhos do Senhor, recebendo toda a orientação, compartilhando com os irmãos os desafios. Sempre tivemos o encorajamento dos nossos irmãos que já tinham filhos, dos nossos irmãos que já estavam na caminhada há mais tempo. Então, essa troca é muito enriquecedora. E celebrando os 800 anos da Ordem Franciscana Secular, que começou lá em 1221 como o movimento dos irmãos e irmãs da penitência, nós nos lembramos do primeiro documento que a regra deu aos leigos e leigas, Il Memoriale Propositi. E nesse primeiro documento, nessa primeira regra, consta no artigo número 18, cada um encoraje a própria família ao serviço de Deus. E da mesma forma, as duas regras que antecederam a atual, elas vão renovar essa preocupação da Igreja com a família, essa orientação que a família cresça, promovendo as boas obras, vivendo e dando bom exemplo, sendo sinal na sociedade. Na nossa regra atual, a regra da Ordem Franciscana de 1978, promulgada pelo Papa Paulo VI, nós temos no artigo 17º, em sua família, vivam o espírito franciscano de paz, de fidelidade e de respeito à vida, esforçando-se para fazer dela o sinal de um mundo já renovado em Cristo. A família é, pois, a célula da sociedade. E é ali onde nós nos conhecemos, é ali que nós nos ajudamos a amadurecer, é ali onde nós nos confrontamos e nós buscamos sempre em Deus a força para poder vencer as dificuldades. E é na alegria que nós sempre renovamos o nosso sim, a nossa fidelidade. Então, a família é chamada a ser um sinal de Cristo no mundo. O reino de Deus já está entre nós. E trazendo a Fratelli Tutti, o Papa Francisco vem nos chamando a atenção para a nossa sociedade, que muitas vezes descarta aqueles que ainda não servem, como os recém-nascidos, os nascituros, e aqueles que já não servem, como os idosos. Infelizmente, na sociedade, nós temos vivido contravalores, desrespeitando a vida. E nós, cristãos, católicos, franciscanos seculares, somos chamados a dar voz a esses nossos irmãos na defesa da vida, na defesa do amor, na defesa da fidelidade, no respeito à forma de vida desde o nascimento até a sua passagem natural
para o reino de Deus. Então, meus irmãos, a nossa missão é desafiadora e, ao mesmo tempo, ela própria nos ajuda a sermos felizes na escolha que nós fizemos de viver o Evangelho de Jesus Cristo do modo como Francisco de Assis nos propõe. Francisco também já dizia a seus irmãos: se uma mãe ama e nutre o seu filho carnal, quanto mais um irmão deve nutrir e amar o seu irmão espiritual. Então, a família franciscana, a grande família da ordem franciscana secular, ela é chamada a testemunhar Cristo no mundo. E dentro da UFS, todas as nossas pequenas famílias, os nossos lares, os nossos filhos, os esposos em particular, vivendo essas graças do matrimônio, temos que testemunhar no mundo o amor de Cristo por sua igreja e criarmos condições para que, através da nossa transformação pessoal, através da transformação da nossa fraternidade, da nossa conversão, o mundo possa conhecer o Senhor e possa fazer com que todos vivamos a paz e o amor. O tema do trabalho, embora não tão presente de forma explícita na regra primitiva, é forte e latente em nossa vida. A regra renovada, cujos 43 anos celebramos no último dia 24 de junho, nos diz no artigo 16: estimem o trabalho como um dom e como participação na criação, na redenção e no serviço da comunidade humana. Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Meu nome é Rafael, sou irmão da Ordem Franciscana Secular, pertenço à fraternidade aqui de Santos, litoral de São Paulo. Tenho 32 anos, fiz minha profissão solene com 19 na fraternidade, sou casado, tenho uma filha e atuo como advogado, né? Essa é a minha profissão no meu âmbito civil. Um prazer estar aqui com todos, compartilhando um pouquinho desse momento festivo para a UFS do mundo inteiro, que é o momento de celebração da aprovação da nossa primeira regra. Então, sobretudo no tema que me foi designado, né, que é a espiritualidade franciscana secular na dimensão do trabalho. Então, quem sabe nesses minutos juntos aí a gente possa dar uma contribuição a partir da nossa experiência e da nossa vivência sobre essa questão. A dimensão do trabalho, né, para a vida franciscana, ela tem um destaque muito especial, né, justamente porque São Francisco e Santa Clara, ambos por ocasião de escreverem a sua regra, né, de vida, estipularam a forma como desejavam que os frades menores e as damas pobres desempenhassem, né, o ofício dentro do convento ou dentro do mosteiro. Para nós franciscanos seculares, a dimensão do trabalho ganha um significado ainda maior, haja vista que predominantemente nós somos vocacionados a formar uma família, né? E na família, que é a célula primeira da sociedade, também transbordarmos o carisma franciscano secular para os diversos níveis de atuação que cada um dos franciscanos tem. E um desses ramos de atuação é justamente o trabalho, não é? Agora, o trabalho ele não pode ser visto como algo à parte da minha vida, mas algo integrante dela, não é? A regra da UFS, a regra atual da UFS, ela pede que os irmãos e irmãs franciscanos seculares estimem o trabalho como um dom, como uma participação na criação, como um serviço à comunidade humana. Então, nós, como franciscanos seculares, a partir
desta compreensão do trabalho como algo coletivo, como algo individual que vai gerar fruto no coletivo. E um destaque significativo a gente dá ao que dispõe as nossas constituições sobre a questão do trabalho. O trabalho como uma graça, como um dom. E as nossas constituições, elas vão além. Elas relatam não só a dimensão do trabalho, mas também a relação do descanso e do lazer. Então nós, franciscanos seculares, no mundo em que todos nós às vezes somos muito cobrados em relação a produzir, os nossos documentos, que são uma diretriz para a nossa vida, também nos apontam a necessidade de equilíbrio com o momento do descanso. Por isso que para nós franciscanos seculares, o trabalho é uma parte integrante da nossa vida. Nós não podemos fazer do nosso ambiente de trabalho algo desconexo do que aquilo que a gente crê e vive. Portanto, também no ambiente de trabalho, eu, como franciscano, então, se sou chamado a ser uma liderança, a desenvolver uma atividade de coordenação no meu serviço, eu o devo fazer sob a luz do carisma franciscano, sabendo ouvir o diferente, acolher a dificuldade daquele que se aproxima, às vezes com algumas limitações, tratá-lo com fraternidade. No meu serviço, eu devo ser o menor entre todos, ainda que eu ocupe uma função privilegiada. E aí a gente pode se falar assim, mas se eu agir de determinada maneira no serviço, existe aquela expressão, né? Vão montar em mim, né? Vão fazer o que quiser. E eu, como liderança, tenho que me colocar numa posição de liderança. Mas, às vezes, nós temos que ter a compreensão do que é o certo, O certo para um franciscano é se colocar numa situação de menoridade, de lavar os pés daqueles que estão ao nosso redor. Não é por causa do erro do outro que eu vou errar como franciscano na minha vocação. 2 erros não fazem um acerto. Então, eu como franciscano, devo no meu trabalho, devo nas minhas atribuições, exercer um espírito de liderança, se assim for a minha função, acolhendo esse desejo do Pai Francisco de que sejamos menores diante daqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes, se nós estamos numa condição de inferioridade, de subordinação no meu ambiente de trabalho, também acolher, às vezes, uma bronca, um chamado de atenção daqueles que estão acima de nós, e que às vezes não é de uma maneira justa, mas acolher aquilo com uma perfeita alegria, não é verdade? Então, à luz do carisma franciscano, a gente pode se colocar diante da dimensão do trabalho e perceber que, seja ocupando uma função de liderança na minha atividade profissional, seja ocupando um lugar de subordinação na minha atividade profissional, o carisma franciscano sempre tem a nos ensinar. E por isso que nós, franciscanos seculares, e todos os outros franciscanos também, somos chamados a atualizar esse espírito de Francisco no mundo. E essa identidade como franciscano no trabalho, ela é muito forte na Memoriale Proposite. Um dos momentos em que ela trata do trabalho, ela fala que o trabalhador, o operário, ele pode se alimentar de tudo que o patrão fornecer para ele, mas deve guardar o jejum na sexta-feira, por exemplo, e nos outros dias do ano que a igreja nos convida. Então, ainda que eu desenvolva uma atividade laborativa, eu não posso permitir que essa atividade laborativa atinja a minha identidade como franciscano. Ou seja, nisso tudo que a gente falou, né? Conseguir preservar esse espírito de minoridade, de fraternidade, esse espírito de obediência, esse espírito de desapego das nossas próprias vontades. Claro que sempre preservando a dignidade da pessoa humana, que isso é um elemento muito importante para nós que somos imagem e semelhança do Criador. Então é isso, gostaria de dar essa contribuição, essa participação, dizendo que como advogado, né, e franciscano secular, eu procuro, claro, cumprir essas minhas tarefas no âmbito civil, né, despertando também em quem está ao meu redor esse senso
de alguém que respeita a individualidade, de que busca contribuir com a vida daquela pessoa, não só no aspecto profissional, intelectual, mas também humano, familiar e até espiritual, caso a pessoa dê essa abertura. Um abraço a todos, paz e bem. Um tema que é interessante frisar aqui e que já está presente na regra primitiva está relacionado à cultura da não violência e na promoção da paz. Está também intimamente ligado ao nosso carisma, pois somos convocados a sermos instrumentos da paz e do bem. Não recebam nem levem consigo armas mortais contra quem quer que seja. Memoriale Proposite 16. Paz e bem. Eu sou o Hélio, sou da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Sou responsável pelo serviço de JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação, da Ordem Franciscana Secular do Brasil. E hoje venho fazer a minha contribuição sobre os 800 anos da Memoriale Propósito. E nada melhor que ir às fontes do nosso carisma para saborear a vivência dos que nos antecederam e assim encontrar fertilidade nos momentos de deserto. Na Memoriale Proposite, no artigo 16, nos condiciona, para sermos penitentes de verdade, autênticos, que nós não poderíamos receber e tampouco levar conosco armas mortais contra quem quer que seja. Contemplamos, assim, um dos nossos maiores tesouros pelos séculos de franciscanismo, uma postura de paz e contra o armamento, claramente inspirado em Francisco de Assis. Fazendo memória de um tempo muito mais recente, mas ainda sobre o assunto do desarmamento e paz, que estão ligados por nós fortíssimos, em 2005 a campanha da Fraternidade Ecumênica teve como tema Solidariedade e Paz. Esta campanha incentivou as igrejas do Brasil a se unirem na oração e na promoção da cultura da paz. Muitos vão lembrar disso. Em agosto daquele mesmo ano, a 43ª Assembleia da CNBB, realizada em Itaici, em São Paulo, emitiu uma nota a respeito do referendo que ia acontecer em outubro daquele mesmo ano sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição. Muitos vão lembrar disso. Na ocasião, todos nós fomos convocados por este referendo a nos pronunciar sobre a questão do desarmamento. Os bispos reunidos nessa assembleia, então, se posicionaram a favor da proibição do comércio de armas de fogo e munição em todo o território nacional e conclamaram os cristãos e cristãs e todas as pessoas de boa vontade a votarem naquele referendo no sim, ou seja, sim para a proibição do comércio de armas. E os cristãos e cristãs fizeram valer seu batismo e votaram maciçamente contra o comércio de armas. Foi uma vitória da não violência. Lembro que naquele período eu era formador da minha fraternidade local e trabalhamos muitas reuniões sobre esse assunto. Esses encontros foram motivados pela grande participação de toda a família franciscana. O ministro nacional da Ordem Franciscana Secular daquele período, José Carlos de Andrade, fez uma circular que foi muito marcante para mim e que dizia, entre outras coisas, que devíamos criar cada vez mais uma cultura de paz. Todos os franciscanos têm um desígnio de paz para o mundo. A paz faz parte da identidade dos franciscanos, que usam paz e o bem como forma de saudação. E dizia que devemos em todo tempo defender firmemente a paz. E da mesma forma que a CNBB, o nosso ministro daquele período nos conclamou a votarmos sim pelo desarmamento. Mas hoje vivemos tempos bem confusos, nos quais o nosso posicionamento de fé precisa ser bem claro e também profético. Quantas mudanças estão acontecendo tão rapidamente em nossa sociedade? Quantos conflitos estão sendo gerados mundo afora? Quanta violência gratuita estamos consumindo e produzindo cotidianamente? Depois de tanto tempo, o assunto violência voltou à tona com a facilitação do acesso à arma.
Está sendo e está acontecendo um retrocesso absurdo sobre esse assunto. E a posição da CNBB e da família franciscana não mudou nada desde 2005. Aliás, não mudou nada desde 1221, quando a Memoriale Proposito dizia que deveríamos ser contra as armas. Mas fico, então, porque tantos cristãos e cristãs, e também franciscanos e franciscanas, não percebem a violência que essa proposta traz. Fraternos e fraternas, percebo mais uma vez com isso que Francisco sempre teve razão quando disse: comecemos, irmãos, a servir ao Senhor nosso Deus, porque até agora pouco resultado obtivemos. Nestes 800 anos da Memoriale Propositi, não esqueçamos que não podemos receber e tampouco levar conosco armas mortais contra quem quer que seja. Violência não é e não pode ser nossa bandeira. Paz e bem. Um outro tema presente na primeira regra e que se torna vida em nossos dias, em cada fraternidade, é a caridade. E todos deem ao ecônomo um dinheiro comum. O próprio ecônomo recolha-os e, com o parecer dos ministros, distribua-os aos irmãos e irmãs pobres, e principalmente aos doentes e aos que não puderem ter as suas exéquias fúnebres. Depois, entre os outros pobres, e ofereçam alguma coisa desse dinheiro à mesma igreja. Memoriale Propositi 20. Já no item 21, a Memoriale nos exorta à importância da perseverança na penitência e a fazer as obras de misericórdia. Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Me chamo Roselina Bosni, moro em Joinville, aqui em Santa Catarina, sou da Ordem Franciscana Secular e atualmente estou servindo na coordenação de formação do Regional Sul 2. Estou aqui para refletir com vocês sobre a nossa regra vivida no hoje, mais especificamente a caridade. Então vamos começar nos perguntando: como praticar esta virtude tão essencial na vida cristã, no nosso dia a dia, com as pessoas que convivemos em nosso trabalho, em nossa família, em nossas atividades sociais? Como podemos conseguir a perfeição da caridade vivendo no nosso próprio estado secular? Meus irmãos, minhas irmãs, é na fraternidade. É na fraternidade que somos impulsionados pelo Espírito Santo a fazer esta experiência da caridade perfeita, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo à maneira de nosso Pai seráfico, Francisco de Assis. O compromisso de vida evangélica que assumimos na profissão nos impulsiona a expressar ainda mais fortemente a virtude da caridade por meio de gestos concretos e solidários, realizados com amor e com misericórdia, por meio de ações transformadoras que possam ajudar os nossos irmãos e irmãs mais necessitados, compartilhando o nosso tempo, os nossos bens materiais, nos desprendendo de nós mesmos e nos doando por inteiros, sem preconceitos, sem egoísmos, sem medo de nada. Irmãos, irmãs, como a prática da caridade está voltada para ajudar os nossos irmãos menos favorecidos, precisamos ficar atentos para não confundir caridade com assistencialismo. Vivemos num país onde são necessárias muitas ações e práticas assistencialistas, principalmente porque as nossas políticas públicas não estão voltadas para atender às necessidades básicas do nosso povo. Então, realmente, precisamos dos benefícios, como o Bolsa Família, por exemplo, as doações de alimentos tão necessários para matar a fome, principalmente agora, em tempos de pandemia. Mas a caridade vai muito além disso. A caridade traz em si
a preocupação com a mudança desse estado de vulnerabilidade. A caridade é contínua e tende a oferecer as condições mínimas de sobrevivência e novas oportunidades para os nossos irmãos que querem realmente mudar de vida. A caridade que deve ser praticada por todos nós, franciscanos e franciscanas seculares, é a de estar a serviço dos nossos irmãos para que possam viver com dignidade e ter os seus direitos garantidos. Também precisamos cuidar para que as nossas igrejas não sejam somente templos de pedra e as nossas pastorais não se dediquem somente às práticas assistencialistas. Como pede o nosso querido Papa Francisco, devemos ser uma igreja em saída, a igreja que vai ao encontro daqueles que sofrem, dos que precisam da nossa atenção, do nosso olhar atento para as suas necessidades. Vamos aproveitar este tempo, meus irmãos, para exercitar ainda mais a prática da caridade em nossas fraternidades, em nossas vidas, em nosso dia a dia. Pratique a caridade consigo mesmo, por meio de oração, por meio da penitência, do cuidado com o seu corpo, com a sua mente. Pratique a caridade com o outro, por meio de gestos concretos de amizade e de fraternidade, doando o seu tempo, participando ativamente contra as injustiças sociais. Pratique a caridade com o planeta Terra, cuidando da nossa casa comum, separando o lixo, economizando a água, evitando desperdícios. Vamos, com muito ardor, renovar o compromisso que assumimos na nossa profissão, diante de Deus, diante da Igreja e da comunidade, e peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, assim como mostrou a Francisco como deveria viver o Evangelho, sendo sempre menor, fraterno e apóstolo. Termino aqui esta reflexão sobre a caridade, recordando as palavras de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, de nada me adiantará, pois a caridade é que norteia toda a nossa vida. Abraço fraterno, paz e bem. Os temas atuais que nos circundam devem também encontrar eco em nossas reflexões e em nossas vidas. Estamos inseridos em um contexto social e é preciso estar atentos a ele para assim sermos sal da terra e luz do mundo. Um destes temas é sobre o envolvimento dos terceiros franciscanos junto à ciência, ao que fala sobre a saúde e a vida humana. Irmãos e irmãs ouvintes da Web Rádio Santo Antônio, paz e bem, eu sou a Maiara Ingrid, professa na Ordem Franciscana Secular e atualmente responsável pela Coordenação Nacional de Formação da UFS do Brasil. Neste ano em que nós celebramos 800 anos de caminhada, estamos aqui para atualizar o nosso carisma e apresentá-lo a todos vocês. Um dos gritos presentes hoje em nossa sociedade é a urgência de uma maior atenção à ciência e à saúde. Nesse sentido, nos perguntamos como nós, como franciscanos seculares, estamos vivenciando essa dimensão. Estamos marcando presença nos lugares de debate e de defesa da vida? Nós vivemos um momento particular no Brasil e no mundo, onde, além de retrocessos evidenciados em diversos setores, parece voltar à tona a contraposição entre a religião e a ciência, entre a fé e a razão. Diante disso, recordamos o Papa João Paulo II, que nos diz: a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade.
Recentemente, quando o Papa Francisco publicou a encíclica Fratelli Tutti, ele também nos exortou: a caridade precisa da luz da verdade, que buscamos constantemente. E essa luz é simultaneamente a luz da razão e da fé. Por isso, nós, como franciscanos e franciscanas seculares, combatemos toda forma de negacionismo científico e a disseminação de informações incorretas e não fundamentadas. Muitos de nós, como leigos e leigas, somos profissionais de saúde e também cientistas, que têm trabalhado com responsabilidade e comprometimento para vivenciar o nosso carisma na prática de nossas profissões. Como nos exorta a nossa regra e vida: estime o trabalho como um dom e como participação na criação, na redenção e no serviço da comunidade humana. Por isso, também reforçamos a defesa de um sistema de saúde para todos e todas, de forma justa e sem exclusões, com estrutura de acolhimento e humanização, que permita que todas as pessoas da sociedade tenham acesso às novas tecnologias em saúde. Também precisamos ser presença ativa nos espaços de defesa da vida, como conselhos comunitários e associações, para que de fato possamos ser presença ativa e consciente na igreja e na sociedade. Assim, nós acreditamos que estaremos passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Paz e bem. A regra renovada, nossa regra e vida, traz no artigo 18 a necessidade do respeito e atenção para todas as criaturas, tema urgente em nossos dias, apelo também do Francisco de Roma, na encíclica Laudato Si. Tenham, além disso, respeito pelas outras criaturas, animadas e inanimadas, que do Altíssimo trazem um sinal, e procurem, com afinco, passar da tentação de sua exploração ao conceito franciscano da fraternidade universal. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É muita alegria poder comemorar 800 anos de vida. Quanto tempo bonito a nossa ordem tem para contar a sua história, quantos desafios, quantos irmãos que passaram pela nossa história de ordem e que deixaram um grande legado para que a gente chegasse nesse dia tão importante que é essa comemoração nossa dos 800 anos. É claro que cada irmão, cada irmã teve os seus desafios no seu tempo de vida. E o nosso tempo hoje nos desafia também. A gente tem muita coisa para comemorar de fato. Mas a gente também tem grandes desafios, desafios importantes, contemporâneos. E os 800 anos é marcado pelo grande desafio do cuidado da casa comum. A gente poder olhar para o nosso planeta e saber que a gente é criatura, que a gente é parte dessa imensa vida que existe e que nós partilhamos com cada irmão e com cada irmã. Mas o Papa Francisco, ele, cada dia que passa, nos alerta para os grandes desafios que existem para esse cuidado acontecer. E a nossa regra também chama a atenção nós. No capítulo 18, seu artigo 18, vai falar um pouco desse papel nosso de franciscanos e franciscanas no cuidado dessa casa comum. É muito importante que nós estejamos atentos. O nosso carisma está intimamente ligado com a criação. A criação de Deus é uma criação que não está a serviço nosso, mas ela também está em evolução, como nós, seres humanos, também estamos em evolução. Nosso seráfico pai Francisco compreendeu isso muito bem, e o Cântico das Criaturas revela como era a relação do nosso seráfico pai com todas as criaturas do Senhor. Ele chamava a água de irmã, chamava o fogo de irmão, as estrelas, a terra de mãe. Então é muito importante que nós estejamos atentos a isso que é parte do nosso carisma, que é esse cuidado, essa fraternidade universal com cada ser, com cada criatura.
Isso está na essência da nossa vocação franciscana. É preciso cultivar isso dentro das nossas fraternidades. É preciso olhar em volta das nossas fraternidades e poder perceber que tem muita criação em risco e a casa comum também está em risco. Talvez a gente viva em lugares urbanos que não tenha muita floresta, que não tenha muita coisa em volta, muita mata, mas aquilo que a gente consome em excesso volta para a natureza e talvez volte poluindo a natureza. Então esse cuidado da casa comum também está no quesito de não consumir. Porque o planeta também tem os seus recursos finitos. E esses recursos finitos, eles devem ser preservados para as próximas gerações. O nosso planeta precisa sobreviver e cada vez mais ter vida e vida em abundância. Nós, enquanto filhos de Francisco e de Clara, somos defensores dessa casa comum. Nós queremos a cada instante poder defender o nosso planeta. E essa defesa do planeta passa pelo nosso comportamento pessoal. Nosso comportamento pessoal na família, nosso comportamento pessoal nos lugares onde a gente frequenta, no nosso trabalho, na escola, na igreja. Em todos esses lugares a gente poder demonstrar esse apreço, esse cuidado pela criação do Senhor. É muito importante que esse comportamento possa ecoar para que outras pessoas, outras comunidades possam se atentar a essa casa comum e a gente inverter esse modelo de destruição. O nosso artigo 18 fala claramente que nós devemos, por reverência ao Altíssimo, cuidar das suas criaturas, cuidar da sua criação. Nós devemos, enquanto vocacionados e vocacionadas, cuidar dessa criação para que seja uma grande reverência ao Altíssimo, ao Senhor de todos os dons, e com isso a gente possa dar o nosso testemunho verdadeiro de franciscanos e franciscanas. E o cuidado da casa comum passa por coisas simples, como separar o próprio lixo para que possa ser reciclado, apagar uma luz, desligar uma torneira, plantar uma árvore, cuidar dos bichos, alimentar os animais. A gente vê tantos animais nas nossas cidades passando fome, sede. É preciso que cada um tenha uma atitude, cada fraternidade tenha uma atitude de cuidado e essa atitude possa ser um modelo de gratidão por esses 800 anos. Né? As pessoas que são gratas, elas sempre devolvem isso em boas atitudes, em atitudes de gratidão. E nós, franciscanos e franciscanas, temos de ser gratos por esses 800 anos e nesses 800 anos poder cuidar da casa comum. Com isso, a gente pode dar o nosso testemunho, um testemunho de fraternidade com toda a criação do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar com a sua graça para que a gente possa se sentir parte dessa criação. Como parte dessa criação, cuidar das outras criaturas. É uma grande alegria, que Deus nos abençoe e que nós sejamos testemunhas vivas dessa maravilhosa criação do Senhor. Um forte abraço, paz e bem, que sejamos cada vez mais acolhedores com essa natureza que o Senhor criou. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem mulher, lavrador e menor. A proposta deste segundo episódio de nosso podcast foi um convite para perceber como nossa regra de vida ganha vida no nosso dia a dia e nos espaços em que estamos inseridos. Celebrarmos aqui os 800 anos da Ordem Franciscana Secular é, antes de tudo, celebrar o nosso testemunho
que ultrapassa as linhas do papel e está presente nas esquinas, praças e ruas de nosso país. Sem vida, nossa regra corre o risco de se tornar um evento histórico ou arqueológico, se tornando apenas algo que é assistido ou visto. Que o espírito franciscano, presente desde os primeiros sinais que temos de nossa presença, já na carta aos fiéis, até as interpelações de nossos dias, possam ser espaços abertos ao Espírito Santo e o seu santo modo de operar. Como uma colcha de retalhos, vamos formando um belo tecido que não cobre, mas enaltece a nossa vida como terceiros franciscanos. Amanhã teremos o último episódio da nossa série. Contamos com você. Paz e bem a todos e todas. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com o jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser, paz e bem fazer acontecer. Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio.